Agora todos de pé, vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 9. Vamos ler a partir do versículo 43. Evangelho segundo Marcos, capítulo número 9, do versículo 43 ao versículo 49. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos juntos na Tua casa. É a segunda vez neste dia que o Senhor nos dá o privilégio de chegar a este lugar para ter comunhão com os nossos irmãos, para prestar culto ao Senhor e para especialmente ouvir a Tua voz nesse lugar. Que privilégio o Senhor tem nos dado, Pai. Tua graça e Tua misericórdia têm se renovado sobre nós. Esta é a razão de estarmos de pé, podermos chegar esta noite à Tua igreja, na expectativa de ouvir o Senhor falando ao nosso coração através da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai. Tira de nós todo conceito errado, toda mentira, todo engano. Nos esclarece com a verdade da Tua palavra e que esta verdade liberte esta noite, Senhor. E eu te peço, usa a minha vida, Pai, como instrumento em Tuas mãos. Preciso da unção do Espírito Santo para ser um instrumento Teu, para pregar somente aquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja. Eu seja esta noite, Senhor, usado por Ti para levar a palavra de salvação. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Amados, esta aqui é uma das muitas passagens bíblicas em que o próprio Senhor Jesus, as palavras que lemos aqui são palavras de Jesus, isto é um discurso de Jesus, e é uma das muitas passagens em que o próprio Senhor Jesus fala a respeito do inferno. Ele diz aqui, por várias vezes, e repete esta palavra, inferno, não é? Há muitas pessoas que não acreditam na realidade do inferno. Há muitas pessoas, até por incrível que pareça, que se dizem cristãs, mas não conseguem conceber no seu coração a realidade do que a Bíblia chama de inferno. E consideram estas pessoas que, na verdade, isso aqui é uma alegoria, é uma ilustração apenas, não é algo real, que não seria possível que isto realmente fosse real, sendo Deus amor, benigno, bondade, misericórdia. Então não se concebe a ideia de que exista um inferno. Há outras pessoas que não gostam nem de ouvir a palavra, né? Não sei se você é do tempo quando o inferno era pronunciado na sua casa, alguém repreendia, e nos mais céticos e os mais místicos batiam na madeira, né? Ou então dizia, está amarrado, alguma coisa assim parecida, né? Por quê? Inferno, não se pode falar nessa palavra. Alguns acham, dá azar. Crentes supersticiosos, né, irmãos?
Mas há muita gente que tem problema com essas coisas. Só que eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem nenhum pudor em falar sobre o inferno. Tanto que ela o menciona muitas vezes. Claro que a nossa pregação não é sobre o inferno. Nós pregamos sobre o céu. Nós pregamos sobre Jesus e a salvação. Mas o inferno faz parte da pregação, irmãos. O inferno faz parte da Bíblia, está ali. Está descrito na palavra de Deus. Eu não quero que alguém se converta por medo do inferno, também não é esse o plano de Deus. Mas ter o conhecimento desta realidade, certamente isso é importante. Porque a Bíblia afirma categoricamente que este lugar chamado inferno é a habitação final para os condenados à punição eterna após o juízo. Não tem outra história, nem historinha, nem filosofia, nem explicação para tentar amenizar essa ideia. Essa ideia, ela é clara na Bíblia. E muita gente irá para o inferno, mesmo não sendo este o desejo de Deus. Mas muita gente irá para esse lugar. Muita gente terá como destino final da sua vida a eternidade no inferno, irmãos. Isso é real e a Bíblia diz isso. Se a gente fosse aqui pregar todos os textos que a Bíblia menciona isso, a gente ficava aqui horas e horas falando, citando versículos para os irmãos. Então olhamos para a Bíblia e vamos entender exatamente o que ela descreve sobre isso. E o lugar descrito na palavra de Deus não é um lugar de brincadeira, não é um lugar de amenidades, né? Eu já contei aqui algumas vezes para os irmãos, eu trabalho num lugar que não é uma empresa cristã, eu não estou cercado por cristãos, né? Aliás, é a maior ilusão esse negócio de você querer estar cercado por cristãos. Você foi chamado para estar no mundo, meu irmão. Você não é do mundo, mas você tem que estar no mundo. E no mundo é que você abençoa as pessoas que ali estão, levando a palavra, né? Imagina se todo mundo quisesse, não, eu quero trabalhar num lugar cristão, eu quero que meus filhos estudem só rodeado de cristão. Quando é que eles vão entender a realidade? Quando é que eles vão ser usados por Deus para levar uma palavra a alguém? Jesus era criticado porque andava no meio dos pecadores, mas ele não era um dos tais, e nem participava do que eles faziam, mas ele estava ali levando a palavra, não é verdade? Eu já disse aqui algumas vezes aos irmãos, já contei esse exemplo, que lá no trabalho eu tinha um amigo, e até mais de um, que diziam a mesma coisa. Quando eu falava de Jesus para eles, ele dizia assim, eu quero ir para o inferno. Acho que é para me chocar, né? Eu também não ficava nem um pouco chocado. Aí eles perdiam comigo, né? Aí diziam, não, eu quero ir para o inferno. Por que você quer ir para o inferno? Porque o inferno é que é bom. O inferno é uma maravilha. Eu quero aquele caldeirão número 7, ele dizia assim para mim. Eu quero ali, porque ali tem mulher pelada, tem cerveja, tem cachaça, tem orgia. Ele dizia isso para mim. Eu quero o inferno. Porque ele acha que o inferno é isso, né? A ideia medieval que as pessoas têm é que o diabo reina no inferno. É assim, Jesus é o chefe do céu, o diabo é o chefe do inferno, né? Então, quando a pessoa chega no inferno, está lá o diabo para recebê-la, aí ele leva essa para tortura, né? A pessoa imagina que é isso. Aí o diabo dá ordem, olha, tortura aquela lá. Olha, dá uma chibatada naquele outro. Bota aquele ali no caldeirão. Elas imaginam. Não, irmãos, a Bíblia diz que no inferno o diabo também estará sendo atormentado. Ele não vai estar atormentando ninguém, ele atormenta aqui, agora que ele está solto. Está atormentando a vida de muita gente. Mas no inferno ele será atormentado. Então essa ilusão, né, de que não, o inferno vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter coisa nenhuma. Vai ter o que a Bíblia diz que vai ter. Sabe o quê? Abra comigo Mateus, capítulo 22, versículo 13. Mateus 22, 13, Jesus diz assim, então ordenou o rei ao seu servente, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. O que haverá ali, irmãos? Ali haverá choro e ranger de dentes. Não tem festa, não tem orgia, não tem cerveja, não tem nada. Ali tem choro e ranger de dentes, é o que diz a Bíblia textualmente. Porque é um lugar de destruição eterna, em que o sofrimento jamais acaba.
Vamos ler 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo. Veja, a Bíblia toda fala sobre isso, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo 7 até o 9. A partir do meio do versículo 7, diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando o que, irmãos? Vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao quê? Ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Veja o que Paulo está falando aqui, irmãos. Presta atenção no que está escrito. Quando o Senhor se manifestar, se manifestará como fogo. Como ele disse no texto inicial que nós lemos, salgados pelo fogo, alguns serão. E essa manifestação diz que ele tomará vingança. A gente, não, Deus é amor. Que isso, Deus é vingativo. Porque a gente, claro, vingança atribuída a um ser humano é uma qualidade pejorativa, né? Mas a vingança, a Bíblia diz, pertence ao Senhor. Eu não posso me vingar, mas Deus se vinga, irmãos. E ele toma vingança, diz a Bíblia, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Isso joga por terra a imagem que muitas pessoas têm de que o Evangelho precisa ser aceito. Por isso que muitos usam o termo aceitar Jesus. Eu não uso esse termo, porque Jesus não se aceita. Eu me submeto a Jesus Cristo. Por isso o Evangelho também não se aceita. O Evangelho se obedece. O texto aqui é claro. Deus tomará vingança contra os que não o conhecem e contra os que não obedecem ao Evangelho. Então o Evangelho não é para eu aceitar, eu gostei desse negócio aí, eu acho que eu vou virar evangélico. Tem muito artista virando evangélico, né? Eu acho que eu vou nessa onda, vai dar um barato diferente para a minha vida, né? Eu acho que eu vou nessa, eu aceito isso. Não, você não tem que aceitar. O Evangelho é para ser obedecido. Deus determinou que a salvação é somente em Jesus Cristo. E quando eu me rendo a Cristo, eu estou obedecendo a esta determinação de Deus. Quem não obedece é porque acha que tem outro jeito, tem outra maneira. Não precisa ser Jesus. Eu posso ser bonzinho, eu posso fazer caridade, eu posso ser espírita, eu posso ser zen budista, eu posso ser qualquer coisa que vai acabar dando certo. Então não obedeço, porque Deus determinou que fosse por Jesus, e por isso, como dissemos de manhã, não havia outra maneira. Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era possível, só tinha essa maneira, por isso Jesus foi para a cruz. Qualquer outra maneira que alguém imagine, primeiro está aviltando o sofrimento de Jesus na cruz, concorda? E depois está desobedecendo ao que Deus determinou, salvação por meio de Cristo. Então o Evangelho é para ser obedecido. Mas o que diz o texto bíblico é que estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Veja, há uma doutrina também de algumas igrejas que se dizem evangélicas, que pregam a aniquilação da alma. Ou seja, quando acabar tudo, quem é salvo vai para o céu, os ímpios são simplesmente aniquilados e somem. É antibíblica também esta doutrina, porque a destruição é eterna. Ou seja, ela não tem um dia, destruiu, virou poeira, acabou. Assim ela mole. Não é assim. Eternamente será destruído. A destruição não tem fim. O sofrimento é eterno. Assim como a alegria do céu é eterna, a desavença do inferno também é eterna. A tristeza do inferno também é eterna. A destruição do inferno também é eterna. E diz a Bíblia também a respeito do inferno, abra comigo Apocalipse capítulo 20, no versículo 10, está escrito, Apocalipse 20, 10, o diabo, o sedutor deles,
foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão o quê? Atormentados de dia e de noite. Por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Veja, cadê o diabo atormentando os outros? O diabo atormenta hoje, irmão. Naquele dia ele será lançado também no lago de fogo, e lá será atormentado por toda a eternidade, juntamente com todos aqueles que forem para lá, o falso profeta, a besta, todo mundo que para lá for, terá o mesmo destino e por séculos dos séculos, eternamente. É o que afirma a palavra de Deus. Lucas 16, versículo 23, vamos ler. Lucas capítulo 16, verso número 23. Aquele texto conhecido da história que Jesus contou sobre o rico e o mendigo Lázaro. Está escrito no verso 23, no inferno, estando como? Em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O rico estava como no inferno? Curtindo o caldeirão 7, tomando uma brama? Não, ele estava em tormentos, não é? Estava ele no meio de uma orgia? Não, estava atormentado na chama, como diz a palavra de Deus. Então é um lugar de tormento, e isto é por toda a eternidade, como diz a palavra de Deus. Amados, estas são palavras terríveis, que tentam nos descrever biblicamente a realidade do inferno. Não é agradável ouvir sobre isso, concorda? Mas é Bíblia. Se eu começar a ler na Bíblia só o que me é agradável, eu vou começar a desfacelar minha Bíblia toda. Concorda? Está na Bíblia o que eu li aí? Então não quero saber se você gosta ou se você não gosta. Está na Bíblia. É realidade. É palavra de Deus. E está aqui para o nosso ensinamento. Descrevem certamente com palavras terríveis a realidade deste lugar, citado muitas vezes pela boca de Jesus, que é o maior exemplo de amor que nós podemos ter em todas as Sagradas Escrituras. E isto tenta descrever com palavras humanas o que será o inferno. Mas eu quero garantir a você uma coisa, o inferno vai ser bem pior do que isso. Essas palavras que lemos não são suficientes para descrever a crueza do que será essa eternidade no inferno. São poucas as palavras para descrever todo esse sofrimento. Mas, irmãos, glória a Deus também por isso. Porque a Bíblia diz, eu quero ler contigo em 1 Coríntios 2:9, há uma outra afirmação também que nos serve de consolo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo número 9, a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja, o inferno não pode ser descrito, não há palavras que consigam descrever essa realidade. Mas da mesma maneira a Bíblia diz que o céu que o Senhor está preparando para nós, não há também palavras que consigam descrever. Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Duas realidades completamente opostas, mas na verdade também completamente difíceis de se descrever por palavras. Por mais que as palavras possam ser usadas para tentarmos uma definição, como a própria Bíblia fala do céu, como um lugar maravilhoso, mas as palavras não são suficientes para descrever aquela realidade. Assim também como para descrever a realidade do inferno. Não há palavras suficientes para isso. E há, como diz a Bíblia, queridos, um abismo separando o céu e o inferno. Voltando ao texto do mendigo e de Lázaro e do rico, abra a Bíblia em Lucas 16. Agora vamos ler o versículo 26.
Lucas capítulo 16, versículo 26, um texto em que Jesus também fala claramente sobre o inferno. No versículo 26, há aqui uma afirmativa muito importante. Diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Está aqui sendo dito por Abraão que há um abismo entre o céu e o inferno. E esse abismo é intransponível. Não há possibilidade de alguém estar no céu e ir para o inferno, nem de alguém estar no inferno e ir para o céu. É claro o versículo quando afirma estes dois destinos completamente diferentes e separados por um abismo intransponível entre eles. Não há nenhuma aproximação entre o céu e o inferno. Há um abismo que os separa tremendamente. E diz a Bíblia que não há trânsito entre esses dois lugares. E nem há nenhum lugar intermediário no meio desse abismo, para que eu possa estar como alguns, infelizmente, creem. Não há esse lugar. Um abismo intransponível separa o céu do inferno. Mas o inferno, queridos, ele é a consequência da ira e da indignação de Deus com respeito ao pecado. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Há um abismo, mas Deus deu a todos a condição de se livrarem desse lugar terrível. Deus deu a todos a oportunidade. O dom gratuito foi oferecido em Cristo Jesus, para que todos tivessem a oportunidade de não estar naquele lugar. Mas certamente aquele lugar existe, é real e é consequência da escolha do homem. É consequência dos atos de cada um de nós, que provocam indignação de Deus com relação ao pecado. Deus não negocia com o pecado. A Bíblia é clara ao afirmar que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus coberto pelo pecado. Se o sangue de Cristo derramado sobre nós não remover o pecado de nós, nenhum de nós pode se aproximar de Deus. E isto é claro na palavra de Deus. E Deus, irmãos, Deus, a Bíblia o define como amor. Deus é amor, e aquele que permanece em Deus, permanece no amor, e Deus nele. É o que a Bíblia diz, e nós muitas vezes nos enganamos a respeito disso. Porque o mesmo Deus que é amor, leia comigo Hebreus capítulo 12, versículo 29. Veja o que a Bíblia também diz a respeito desse Deus, que é amor e é verdade. Hebreus 12, versículo 29, diz assim: porque o nosso Deus é o quê? O que ele é, irmãos? Fogo consumidor. Fogo que consome. É amor, mas é fogo também. E fogo consumidor. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele ceifará, ou seja, ele colherá da mesma coisa que ele plantou durante a sua vida. Não se brinca com Deus, não se zomba de Deus. Não se pode zombar do seu amor, com o qual nos amou, do dom gratuito que nos deu. Mas aqueles que zombarem disso, para estes não há esperança. Porque uma vez para o inferno, não há como sair dele, irmãos. É a justa condenação daqueles que desafiam a Deus, que é fogo consumidor e mesmo assim é desafiado pelas pessoas que se apegam aos seus pecados e não querem deixar. Veja, Jesus veio tirar o pecado do mundo, mas se eu não quero que ele tire, como é que ele vai tirar? Eu quero me agarrar aos pecados, eu quero preservá-los na minha vida, eu não permito que o efeito do sangue de Cristo se estabeleça em minha vida.
então os pecados permanecem sobre mim e, como consequência, a morte. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 5 até o versículo 9. Romanos capítulo 2, do verso 5 ao verso 9, a palavra de Deus diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, diz a palavra do Senhor. Veja, o homem escolhe o seu destino. E com relação ao seu pecado, se mantém, como diz o texto, impenitente, segundo a dureza do seu coração impenitente, vai acumulando contra si mesmo a ira para o dia da ira. O destino, se a gente pode usar esta palavra, é traçado pelo próprio homem, que decide por sua vontade o caminho que quer seguir e resolve acumular pecados em sua vida por um coração duro que não se deixa tocar pela palavra de Deus que o convida para o céu. Por isso, vai ele para o inferno e caminha para ele. Porque, como eu falei, Romanos 6, 23, o texto é claro: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O prêmio do pecado é a morte. A consequência do pecado é essa destruição eterna, irmãos. Não há outra palavra para descrever. E mais, como disse o texto do rico e Lázaro, um abismo vai separar um lugar do outro. Não há um lugar intermediário. Não existe purgatório, irmãos. Não existe na Bíblia esse conceito. O rico morreu, a Bíblia diz, foi para o inferno. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, foi para o céu. E havia um abismo entre os dois, e quem queria passar de um lugar para o outro não conseguia. Então não há um estágio intermediário em que eu possa ainda ficar oscilando entre céu e inferno. E outra verdade que a Bíblia afirma é que este destino será definido aqui e agora, na minha vida, através das escolhas que nós fazemos. E depois de definida por nossa escolha, não há outra oportunidade de eu mudar a definição que eu fiz durante a minha vida. Leia comigo Hebreus capítulo 9, versículo 27 e versículo 28. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez, vindo depois disto o quê? O juízo. Uma única vez você vai morrer, uma única vez você nasceu, uma única vez vais morrer, e após esta única morte vem o juízo, ou seja, a definição daquilo que você escolheu enquanto estava vivo. E o texto prossegue dizendo: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, diz o texto bíblico, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Não há outra chance. Jesus morreu uma vez só. Jesus cumpriu nele toda a justiça de Deus, numa única vez. Derramou o seu sangue uma única vez. Já não resta sacrifício pelo pecado, diz a Bíblia, irmãos. Não há outra oportunidade, a oportunidade é aqui e agora. A definição tem que ser hoje, não há tempo para ser depois.
Depois da morte é juízo. A Bíblia não diz que há um tempo para você refletir. Depois da morte, acabou a reflexão. Acabou a possibilidade de escolha. A escolha você fez e faz durante a sua vida, enquanto há consciência, enquanto você pode manifestar a sua vontade. Após a única morte, o único juízo. Não tem reencarnação, não tem segunda chance, não vai voltar como formiga nem abelha. É aqui e agora. É hoje. Não vai pagar seus pecados com sofrimentos. Jesus pagou uma única vez os seus pecados com o sofrimento de si mesmo, irmãos. Não há outra oportunidade. Não há outra alternativa. Assim, a Bíblia é clara a respeito desse assunto. E, infelizmente, quem for para o inferno compreenderá nesse dia que condenou a si mesmo. Isso é importante de se dizer, porque não há nenhum prazer da parte de Deus em lançar alguém no inferno. A criatura que Deus criou para o seu louvor, diz a Bíblia. Criou para o gozo do Senhor, para a alegria da vida e do relacionamento com Deus. Mas esta criatura decide se afastar, decide desobedecer e decide traçar o seu destino. Decide ela mesma se lançar no inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas é que vão para lá, porque querem ir para lá. E esta consciência, infelizmente, só terão depois que lá chegarem. Porque quando lá estiverem, terão a consciência de que amaram mais as trevas do que a luz. Como o rico descrito no texto de Jesus em Lucas 16, que durante sua vida regalou-se com tudo e nenhuma atenção deu para as coisas de Deus. E aí, conscientemente lá, como diz o texto, chegou à conclusão de que merecia aquele lugar. E ele diz isso, leia o texto lá depois. Eu estou aqui porque eu mereço. Mas manda alguém lá na minha casa falar com os meus parentes, para que eles não venham para esse mesmo lugar. Porque aqueles que lá estiverem terão essa consciência. Por isso o sofrimento é consciente. Não é dormindo o sono da alma. Não é aniquilando a alma, mas é consciente e é eterno. Terão a eternidade inteira para lamentar o fato de lá estarem, irmãos. Porque saberão e terão a consciência de que escolheram. Veja o que diz a Bíblia, abra comigo João 3. Texto dos mais conhecidos, acho que talvez seja até pouco entendido, irmãos. Porque muitas vezes ficamos apenas com o versículo 16. João 3,16. É lindo. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Aí paramos nesse versículo, porque ele é lindo, de fato ele é lindo. É o versículo que nos deu a possibilidade de salvação, porque foi o amor de Deus que proporcionou para nós a possibilidade de resgate. Ele deu seu Filho em troca da nossa vida, nos resgatou por ter dado e por amor fez isso, para que nenhum de nós pereça, mas tenhamos a vida eterna. Mas o problema é que muitos param no texto. Mas a Bíblia diz que o texto prossegue. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Alguns ainda leem também esse versículo. Mas diz o versículo 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O homem decidiu, teve a oportunidade de amar a luz, mas decidiu amar as trevas. Decidiu se dedicar às trevas ao invés de se dedicar à luz. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras.
Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Os que forem para o inferno saberão, irmãos, que foi consequência da escolha que fizeram com o seu próprio coração. Você decide a quem amar. Concorda comigo? Você decide a quem amar. Você tem a oportunidade de amar a luz ou amar as trevas. Você tem a oportunidade de se chegar à luz para que ela ilumine a sua vida e as suas obras sejam iluminadas. Ou você tem a oportunidade de amar as trevas e nelas se esconder para que aquilo que você faz não se torne evidente. Assim são as pessoas que cometem os pecados. Normalmente os pecados são cometidos em segredo, quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, nas trevas e não nas luzes. Porque quem se aproxima da luz terá as suas obras exibidas. Mas o homem escolhe e decide amar mais as trevas. E aqueles que forem para o inferno farão exatamente isto. E lá estarão exatamente por causa disto. Porque amaram mais as trevas do que a luz. Porque decidiram fazer desta forma, como diz o versículo 18, quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê já está julgado. Já está decidido a respeito dele. Porque ouviu e mesmo assim não creu. Decidiu não acreditar e aí selou o seu julgamento. Como diz Romanos, vamos ler capítulo 1, versículo 32. O homem, por sua própria conta, rejeita o que lhe é oferecido, a salvação, o dom gratuito de Deus, mas mesmo sendo gratuito, ele não quer. Romanos capítulo 1, verso 32, diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja a realidade daqueles que estarão no inferno. Não serão injustiçados, porque Deus é justo, irmãos. Se Deus permitir que alguém vá para o inferno, é porque não havia outra alternativa para essa pessoa. Porque Deus é justo, é amor, mas é justo. E o que diz o texto bíblico é que mesmo eles sabendo de que é passível de morte estas coisas que praticam, não somente continuam praticando, como também aprovam e aplaudem os que fazem da mesma forma. É o retrato do mundo que estamos vivendo. O pecado está se tornando normal. E as pessoas não somente fazem, como aprovam os outros que fazem. E quanto mais gente fizer, melhor. Porque aí ninguém vai notar e ninguém vai acusar um ao outro. Quando está todo mundo fazendo, melhor. Porque aí a gente tem uma desculpa. Todo mundo está fazendo, vou fazer também. É isso que o texto está dizendo. Mas a escolha é de cada um de nós. Deus nos deu a liberdade de escolher. E o inferno é uma consequência dessa liberdade de escolha que Deus deu a cada um de nós. E aqueles que para lá se dirigem, o fazem por vontade própria. Eu quero provar isso a você. Leia comigo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 2, no versículo 4, diz assim, aliás, vamos ler o 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, o que ele deseja? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual o desejo de Deus? Que as pessoas se percam? Não, que elas se convertam. Que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque diz o texto bíblico, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do inferno, da morte que está traçada pelo teu meio de vida. Deus está dizendo que o seu desejo é que todos cheguem a esse conhecimento e que todos venham a ser salvos.
Mas, infelizmente, esse desejo não se realiza. Porque Deus deu também ao homem a liberdade de escolher. E porque ele escolhe, ele assume as consequências das escolhas que faz. Então, embora Deus queira salvar, quem vai para o inferno deseja ir para o inferno, porque recusa insistentemente os convites de Deus para o céu. Recusa insistentemente a graça e o favor e o amor de Deus. E foi dispensado a toda a humanidade. Deus amou ao mundo de tal maneira. Esse amor está disponível a todos, mas alguns ainda insistem em recusá-lo, embora Deus não tenha nenhum prazer. Veja o que diz mais o texto em Ezequiel, capítulo 33. No livro de Ezequiel, no capítulo número 33, no versículo 11, está textualmente escrito o seguinte, irmãos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer em quê? Na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. O prazer de Deus não está na morte nem na condenação, muito menos no inferno. O prazer de Deus está na conversão e na vida. A Bíblia diz: a festa no céu, quando um pecador se converte. Porque ali está o prazer de Deus. Na conversão, diz o texto. Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E aí ele diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Por que você quer morrer? Por que você insiste em ir para o inferno? Deus está dizendo: não faça isso, se converta. Para que você quer continuar nesse caminho? Você não está vendo que você vai para o inferno assim? Você vai para um lugar, para um caminho que não tem volta. Você vai para um lugar onde não há esperança. Você vai para um lugar onde o sofrimento será eterno, não tem prazo de validade. E você insiste em ir para lá. E Deus está dizendo: convertei-vos. O apelo de Deus. Irmão, não é o pastor que quer que você se converta, não. Quem quer que você se converta é Deus, em primeiro lugar. É claro que eu quero também. Mas muito mais do que eu, quem deseja a sua conversão é o Senhor, o teu Criador. Porque não criou você para ir para o inferno. Criou você para viver com Ele, ser sua imagem e semelhança. Mas você tem decidido com seu comportamento e com suas ideias recusar aquilo que Deus te oferece. Você tem decidido o caminho, você tem escolhido. O que você precisa fazer é interromper esse destino que você mesmo escolheu para você. E como você consegue fazer isso? Aí sim aceitando. Não aceitando a Cristo, mas aceitando o plano, se submetendo ao plano de Deus. Aceitando a graça de Deus na sua vida. O favor que Deus te dá, embora você não mereça. Recebendo de Deus o favor que Ele está te prestando, com gratidão no teu coração. É isso que você precisa fazer. Ser grato a Deus, que mesmo você sendo quem você é, decide te salvar e te dá um meio para isso. Você está no fundo do poço, Deus manda a corda. Ele te deu o meio. Mas você não quer a corda, você quer escalar as paredes do poço. Se arranha todo, arrebenta tuas unhas e acaba morrendo no poço. Não, eu não quero a corda que Deus me deu. Eu não quero a mão que Deus me estendeu. Eu quero por eu mesmo, por mim mesmo. Eu quero fazer, eu quero acontecer. É isso que muita gente tem dito. Mas o que diz a Bíblia, irmão, leia comigo Efésios capítulo 2, para entendermos o que é a graça de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, Paulo fala claramente sobre a graça de Deus e não nos dá outra oportunidade a não ser aceitar a graça que nos é oferecida. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 2, do versículo 1 até o versículo 10, diz assim: Ele vos deu o quê? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu estava morto, mas Ele me deu vida. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, o dom gratuito de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que saiu do poço sozinho. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A única alternativa para que o ser humano não vá para o inferno é aceitar a corda, a mão que Deus está estendendo, gratuitamente, não por merecimento. O merecimento de cada um de nós era permanecer no fundo do poço e lá sermos enterrados. Mas Deus decide nos tirar de lá. Oferece todos os meios, mas eu digo, não quero. Eu morro nesse poço, mas não aceito a tua ajuda. É o que as pessoas estão dizendo para Deus. E é por isso que elas estão indo para o inferno. Eu morro seco, mas eu não aceito a tua misericórdia, porque eu sou orgulhoso. É igual aquela pessoa que está passando fome. Quando alguém oferece ajuda, ela diz, não estou precisando de nada. É assim que as pessoas são. Ela não tem um prato de comida em casa, alguém oferece, ela, não, muito obrigado, estou bem. Morre seca, porque é orgulhosa. Porque não quer o favor que Deus oferece de graça. Ele não cobra penitência, ele não cobra sacrifício, ele fez o sacrifício por nós. Ele apenas quer que você receba o que ele de graça está te oferecendo. Porque o maior problema, como eu disse de manhã, irmãos, que nós temos, não são as tribulações desse mundo. O maior problema da humanidade é o pecado. O resto, irmãos, o resto é circunstância da vida. O grande problema que temos é o pecado. E esse pecado é sério. Eu quero ler contigo ainda um texto em 1 de João, no capítulo 8, aliás, no capítulo 1, versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8, até o capítulo 2, verso 2. Veja como a Bíblia fala desse grande problema que temos, que é o pecado. 1 de João 1, 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a quem estamos enganando? A nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Veja, os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É o que dizem as pessoas que não querem a ajuda de Deus, que não querem receber a salvação que Ele oferece de graça. Capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Mas o meio de sair do poço, Deus deu, não há outro. Não há atalho, não há escada, não há túnel. O único meio é receber o que Deus está fornecendo para tirar você desse buraco. E o que Deus ofereceu é a mão estendida de Jesus para você, dizendo: vem, eu recebo você, eu aceito você. Por isso não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. Quando a Ele recorremos, Ele diz: pode vir, eu te tomo como filho, eu perdoo os teus pecados. Eu lavo as tuas iniquidades pelo sangue que eu derramei na cruz e trago você agora para o céu, para junto de mim, para a presença do Senhor. Mas a decisão, irmãos, a decisão é de cada um. A escolha é de cada um. Deus não força ninguém a escolher nada. Mas uma coisa eu quero terminar dizendo, lendo contigo Romanos capítulo 10,
quando nós escolhemos, quando nós decidimos, nós temos uma responsabilidade sobre aquilo que decidimos. Nós temos uma responsabilidade sobre as escolhas que fazemos. Romanos capítulo 10, versículo 9 até o versículo 11, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Mas o que está escrito no texto é que quem crê, quem faz a decisão, quem decide se render a Cristo, precisa crer no seu coração, mas ao mesmo tempo confessar com sua boca. É bíblico, a Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se no meu coração há a confissão de que eu preciso de Cristo para sair desse poço, da minha boca sairá esta confissão. Se eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca. É muito estranho alguém dizer: eu creio, mas eu não quero me comprometer com isso. Porque quando falamos, há um compromisso, concorda? Quando confessamos, há um compromisso. Você disse, e você será cobrado pelo que disse. Por isso, Jesus está ensinando para nós, a Bíblia está ensinando para nós: se você crê com o seu coração, confesse com a sua boca. Fale abertamente daquilo que você crê. Não fique só no subjetivo: eu aceito essas palavras, eu aceito a ajuda de Deus para sair desse buraco. Então você precisa fazer isso publicamente, confessando publicamente: eu me comprometo com Cristo, porque eu quero ir para o céu. Se é o teu caso essa noite, se há alguém aqui que ainda não fez essa confissão pública, de dizer na frente de todos, diante do céu e também diante do inferno: eu quero Jesus, eu recebo a ajuda de Jesus para que Ele me tire desse buraco, eu recebo o que Ele conquistou para mim, para me dar a salvação. Se você quer essa noite entregar a sua vida para Jesus, eu quero dar uma oportunidade a você de fazer essa confissão pública, de enfrentar o constrangimento, de dizer: eu me comprometo com Jesus. Há alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Cristo? Levante a mão onde você está e eu quero orar por você. Há alguém que quer se render a Jesus essa noite, o confessando como Senhor e Salvador? Acene para mim e nós vamos orar juntos pela sua vida. Há alguém? A oportunidade foi dada. Depois não diga que você não teve essa oportunidade. Talvez muitos no inferno venham se lembrar das oportunidades que tiveram durante toda a sua vida. Agora é você e Deus. A minha parte foi feita. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, que tem preparado para nós coisas maravilhosas que jamais pensamos, que jamais imaginamos. Quero te convidar a louvar ao Senhor enquanto eu estarei indo para o batistério, junto com os irmãos que vão se batizar. Louve ao Senhor e participe da ceia. Vamos louvar. Se o seu coração não sabe o caminho certo a seguir, dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus.
tua presença todos os dias, Senhor, todos os dias contigo. Que os teus planos aos teus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os teus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em tuas mãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão.